Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. E aí, estão se divertindo com derivada? Estão fazendo as listas de exercício? Hein? Estão fazendo aqueles procedimentos, tentando encontrar a solução? Na aula de hoje, pessoal, eu vou começar fazendo alguns exemplos, tá? Algumas questões das listas, tá bom? E aí, posterior, dou continuidade ao assunto, tá bom? Eu vou fazendo questões, pegando as listas, tá bom? Que elas estão em ordem crescente. Eu vou mostrando alguns exemplos, fazendo com vocês, mostrando que não há dificuldade em solucionar aquilo ali, tá bom? E aí, depois eu continuo com o conceito de derivada, que, de novo, não vou criar nada novo, vou pegar coisas que a gente já construiu, tá bom? Aquela definição de regra da potência, regra da cadeia, derivada implícita, tá bom? Que basicamente é o que alicerça os demais, o resto é fórmula pronta. Então, pegar isso aí e direcionar o nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vou começar resolvendo algumas questões das listas, tá bom? Para que vocês vejam se vocês estão direcionando corretamente o estudo de vocês. Então vamos lá. Então tá aqui, ó, lista 1, 2, 3. Eu tava olhando aqui algumas questões para ir direcionando e fazendo com vocês, tá bom? Essa lista 7 basicamente é o conteúdo que a gente vai ministrar na aula de hoje. Tá bom? Então vamos lá. Na lista 1, vou pegar, por exemplo, para ver se vocês prestarem atenção, que eu falei disso quando eu estava fazendo as demonstrações, tá certo? O que compete acerca de reta tangente. Ele pede aí, ó, nessa primeira questão, por exemplo, determina a equação da reta tangente à função no ponto indicado. Ele diz um ponto que está aí. No caso, o ponto é x igual a 2 na letra A e na letra B, x igual a 9 na letra C e x igual a 1 na letra D. Tá? Então, como é que eu vou resolver qualquer questão dessa daí? Tá bom? Então, aí, como é que a gente vai proceder? Já dizendo, se eu fizer na letra A, é regra da potência simples, porque eu vou ter que utilizar a derivada. Na B, querendo ou não, eu posso usar a regra da potência se eu quiser, e aí é uma questão de ajuste. Eu vou mostrar qual é o ajuste, ou então, regra do quociente. Na letra C, eu reajusto, reescrevo a expressão de raiz, tá? Cuja potência passa a ser um racional, e aí uso regra da potência. E na letra D, é simplesmente aquelas propriedades, soma ou diferença, tá bom? Então, que é a derivada da soma ou diferença. Em qualquer uma dessas questões aí, da primeira lista, primeira questão, o que eu devo proceder é da seguinte forma. Eu vou escolher, por exemplo, apesar de eu descrever, tá bom? Eu vou fazer a letra C, tá bom? Vamos lá fazer essa letra C. Então tá aí, ó, primeira lista. Tá? Primeira questão. Eu vou fazer a letra C. Tá certo? Independente de qual letra eu faça, todas são feitas da mesma maneira. Vou depois que eu terminar a letra C, eu faço a observação da letra B, porque é que eu disse regra da potência. Como é que eu resolvo aquilo ali em vez de regra do quociente. Então vamos lá. Independente de qual seja a minha função, ele pede para que eu determine a equação da reta tangente. Então ele pede que eu determine, tá lá, a equação da reta tangente. Ele pede para que eu determine isso. Primeira coisa, independente de qual seja, se vocês lembrarem de geometria, como é que eu escrevo a equação de qualquer reta? Vocês vão lá em geometria, que vai estar descrito, ó, em qualquer reta que você pegar, você vai ter que ser informado de um ponto da reta, pelo menos um. Se eu quiser saber os demais, eu preciso saber de pelo menos um. Então, tem que estar fixado, ó, pelo menos um x0 que eu vou aplicar em uma função que descreve toda a reta. Tá? Ou seja, o conjunto de pontos que compõe a reta é feito a partir de uma função.
Então eu tenho que ter pelo menos um x0. A partir dele, eu sou capaz de determinar um valor y0 que vai compor, tá, o ponto que pertence a essa reta. A partir desse ponto, eu sou capaz de descrever a equação, ó, da reta, que é da seguinte maneira: y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Quem é esse m aqui, professor? Onde m é o coeficiente angular. Tá? Vocês aprenderam a fazer isso aqui lá em geometria. Tá? Se não aprenderam, vão aprender. Para a reta tangente, na reta tangente, como o próprio nome diz, eu vou fazer referência ao ângulo, tá? Ou à função trigonométrica tangente. Esse coeficiente angular, que é o ângulo de abertura, tá? Entre o eixo do x e a reta, eu tenho, ó, um ângulo de abertura aqui. Isso aqui é o meu valor de m. Tá? O referido valor na reta tangente, esse valor de m aqui, ó, é igual a tangente de um certo ângulo θ. Ó, então isso aqui, na verdade, eu devia ter colocado desde o início que isso era um ângulo, tá bom? O valor dele, aplicado quando a gente determina, você tem isso aqui, ó, coeficiente angular. Só que para gente que está trabalhando com derivada, esse valor de tangente é exatamente, desse coeficiente angular no caso, é exatamente o valor da derivada da função aplicada no ponto x0. Sendo assim, ó, olha a informação que me é dada lá no início. Ele diz que a função f de x é igual a raiz quadrada de x. Tá? Ó, e o x que está determinado é 9. Então tem aqui, ó, esse x que ele está, esse meu valor x0. Certo, professor? O senhor tem o valor x0, mas não tem mais nenhum outro da sua conta. Ao contrário. Vamos lá. Ó. Se eu tenho esse meu valor de x0, eu acho que todo mundo há de concordar comigo que se eu colocar ele nessa conta, eu vou ter o valor de y0, ou seja, o valor de y que está fixado no início. Sendo assim, eu teria, ó, que o f de 9 é igual a raiz quadrada de 9, tá bom? Que é 3. Querendo ou não, dessas duas informações que eu tenho aqui, ó, eu já tenho o meu par de coordenadas. O x0, o y0, que é formado pelo par, ó, 9 e 3. Isso aqui vocês viram lá em geometria. Vocês não vão tirar meu juízo, não. Ou seja, ó, da equação da reta tangente, eu já tenho, ó, 2 dos 3 valores que eu preciso para descrever a equação da reta tangente. Como é que eu vou descrever o terceiro? Terceiro, eu vou calcular a partir da derivada da função f de x. Ou seja, quem é a derivada da função? Para que eu calcule essa derivada, eu vou reescrever, ó, minha função. Se f de x é igual a raiz quadrada de x, a potência de x, ó, que está dentro da raiz, é 1. O grau da raiz é 2. Ou seja, eu posso reescrever x, cuja potência é 1 meio, que é a potência de x dividido pelo grau da raiz. Isso então me implica
que a derivada dela, na hora que eu for utilizar, eu vou usar o quê? Regra da potência. Baixa a potência, repete tudo que está dentro de x, tá? Ó, ou seja, estou repetindo x e a potência subtrai de 1. 1 meio menos 1 vai dar menos 1 meio. Ou seja, se você tem 50 centavos e perde R$1, você vai ficar devendo 50 centavos. Ponto. Como a potência é negativa, eu ajusto ó, essa segunda parte. Tá bom? Eu vou ajustar essa segunda parte. Como sendo, ó, deixo 1 no numerador, tá? Porque ó, não tem valor multiplicando aqui no caso x. E pego o valor de x, ó, jogo ele no denominador e inverto o sinal da potência. Regra do quê? De potência, pessoal. Dá uma olhadinha lá nas propriedades. Isso aqui é a mesma coisa, ó, que 1 meio vezes 1 dividido. Ó. Aí reajustando isso aqui de novo, ó, transformando, tá? Em vez de formar potência racional na raiz, você tem o quê? Raiz quadrada de x. Ou seja, 1 vezes 1 dá 1. E no denominador, 2 raiz de x. Beleza. Já sei quem é a derivada da minha função. O que é que eu preciso agora? Ó? Lá na minha regra, a derivada da função aplicada no ponto x0. Então, daí, ó, o meu valor de coeficiente angular vai ser a derivada aplicada no valor de x0. Ou seja, é a derivada aplicada no valor de quanto? X igual a 9. Isso aqui então vai dar 1 dividido por 2 vezes raiz de 9. Raiz de 9 vai dar 3. 3 vezes 2 dá 6. Então isso aqui é 1/6. Pronto. Tenho toda a informação agora para descrever. Ó. Pega a informação da reta. Pronto. Tá bom? Então vamos lá. Logo, a equação, logo, a equação da reta tangente tá bom? A f de x em x igual a 9. Opa, 9 é estrupiado. 9 é ó, o y menos, vou escrever ela de novo aqui, ó, y0 igual ao valor do coeficiente angular, que multiplica x menos x0. E aí eu substituo, vai ficar quem? Y menos o y0, tá lá, eu determinei, foi quanto o valor? Foi 3. Isso é igual, o valor de m, determinei quem é? 1/6. Que multiplica quem? X menos x0. Quem é o x0? É 9. Pronto, tá aí a equação da reta tangente. Se alguém quiser ainda, pessoal, porque depende do livro, tá bom? Você pode reescrever aqui, ó. Passa o menos 3 aqui para a direita. E aí você vai ficar com y igual a x dividido por 6. Tá bom? E aí vai ficar menos 3 meios mais 3. Vai ficar mais 3 meios. Se alguém quiser deduzir a equação da reta, essa equação aqui, ó, já é a equação da reta tangente. Se alguém quiser deduzir ela simplificando, seria essa segunda forma. Tá bom? Beleza. Na letra B, eu só chamo a atenção, pessoal. O senhor disse que, em vez de a gente usar a regra do quociente, podia usar a regra da potência. Como é que faz? Ó? Fácil. F de x é igual. Ó, não muda a regra. Vocês vão fazer a mesma coisa de novo nessa letra B que fez na letra C. Só que aqui, ó, o que é que a gente faz? Tem 1 dividido por x.
E eu vou fazer o efeito inverso que eu fiz aqui, ó, na derivada. Na derivada, ó, quando a potência estava negativa, eu inverti ela de posição. Então, o que estava no numerador, eu joguei no denominador. Na letra B é o contrário. Então, se o aqui está positivo, eu posso jogar lá no numerador e inverto o sinal da potência. Então, menos 1. Vai ficar 1 vezes x elevado a menos 1, que dá x elevado a menos 1. Para que isso, professor? Porque na hora que eu pegar, for calcular a derivada, quem é a derivada? Vai ficar, ó, baixa a potência, que é menos 1, vezes x elevado, é a potência subtrai de 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Agora, a potência é x elevado a menos 2 negativo. Eu inverto ela, então fica menos 1 no meu numerador, e no denominador fica quem? X ao quadrado. Pronto. É difícil, né, fazer essas contas. Estou até com pena de vocês. Tá? Vamos voltar lá para a lista. Quando ele pede nessa letra 2, ó, calcule pela definição cada uma dessas aqui. Vocês vão ter que trabalhar com aquela ideia de limite. Em cada uma dessas questões que estão aí, vocês vão ter que trabalhar com a ideia de limite. Tá bom? Deixa eu ver um aqui. A princípio, só para que vocês se situem, tá bom? Vocês treinem o resto. Deixa eu ver aqui. Ó, a letra B e a letra E é basicamente a mesma coisa. Tá bom? A letra A e letra C também. Letra J e letra L se baseiam na letra E, tá? No modo de fazer. A letra I e a letra K se baseiam no modo de fazer da letra D. Tá bom? Engraçado, se você usar a propriedade lá perdoe. Se a gente usar as propriedades que daqui é da letra D, você mostra realmente que a derivada de 1 sobre x foi aquela que a gente escreveu, menos 1 dividido por x ao quadrado. Tá? Vamos fazer a letra D? Pronto. Já que eu fiz ali, fiz a referência na primeira, eu vou fazer aqui, ó, nessa letra D. Tá? Depois a gente aplica nesse ponto. Então vamos lá. Então tá lá. Primeira lista ainda. Segunda questão. Letra D. Tá bom? Beleza. O que é que ele diz lá? Calcule a partir de definição. Ou seja, se é por definição. Tá? Deixa eu botar logo aqui. A expressão é f de x igual a 1 dividido por x em x igual a 1. Ele pede por definição, ou seja, a gente vai ter que utilizar que a derivada aplicada no valor de x vai ser igual ao limite. E aí a gente tem duas formas de escrever, pessoal. Tá bom? A primeira seria, ó, usando o ΔX, indo para zero. Se eu usar essa expressão, então você escreve, ó, f de x mais ΔX. Tem livro que troca esse ΔX por um H. Tá bom? Eu ia escrevendo aí agora o H. Então, fica isso menos f de x dividido tudo isso daqui por ΔX. Tá? Essa é a primeira. Ou então, se você quiser, limite. E aí você pega, ó, o x se aproximando do x0. O x0 da gente aqui no caso é 1. Ó. Tá? É o 1. Então fica quem? Ó? Eu vou escrever a expressão, depois eu ajusto ela. Então, f de x menos f de x0. Isso aqui dividido por quem? X menos x0. Tá? Como ele está fixando aqui, então, ó, meu f de x0 que eu vou fixar
e aqui, ó, em cima do valor fixado, f de x0. Beleza, posso utilizar qualquer uma dessas duas expressões. Tá bom? Como é que eu faço? Vou utilizar, ó, essa primeira aqui, ó, já que meu ponto está fixado. Tá bom? Posso usar a primeira e a segunda, eu mostro depois como é que as duas vão dar. É só o modo de escrever. Tá bom? Usando a primeira, ó. Primeiro, eu preciso saber. Só para colocar aqui. Quanto é que dá f de x0? Ou seja, é colocar, substituir o número 1 nessa conta. Vai dar 1 dividido por 1, que dá 1. Pronto. A quarta. Tá, estou diferenciando aqui, estou parecendo fazendo um dominó. Quanto é que dá f de x0 mais delta x? Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui então vai dar, ó, no final daqui, ó, 1 dividido por x0 mais delta x. Ou seja, isso aqui dá 1 dividido por 1 mais delta x. Tá bom? Tem isso aqui. Beleza. Colocando isso na conta, pessoal. Olha o que é que a gente iria ter. Da propriedade. Tá? Depois eu ajusto essa daqui, ó, e aplico no ponto x0. Tá bom? Vou até separar isso aqui. Esse aqui, ó, é para qualquer valor de x. Tá bom? E aplicado. Beleza. Vamos lá. Daí, ó. F de 1, ou f' de 1 para ficar melhor, seria igual ao limite quando Δx tende para zero, tá bom? Da expressão, ó, f de 1 mais Δx menos f de 1, isso aqui dividido por Δx. Ou seja, isso aqui dá limite quando Δx tende para zero, tá certo? Da expressão, ó. Vou substituir o que a gente calculou. 1 dividido por 1 mais Δx menos 1. Tudo isso aqui dividido por quem? Por Δx. Tá? Ó, o que é que eu faço aqui, ó? No meu numerador tem uma fração. Então primeiro vou tirar o mínimo. Se eu tirar o mínimo no numerador, vou deixar o denominador por enquanto quieto, viu? Limite Δx tendendo para zero. Tá bom? Então a gente teria, ó, no meu numerador, se eu tirar o mínimo, todo mundo deve concordar comigo que fica 1 mais Δx. Tá? Por que eu não posso colocar o zero? Porque se você colocar o zero, fica 1 mais 0 dá 1. 1 dividido por 1 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Aí fica 0 dividido por 0. Não dá. Eu tenho que simplificar. Então vamos lá. Ajustando as contas, então vai ficar, ó, 1 mais Δx dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Menos, aí agora, ó, do lado direito, 1 mais Δx dividido por 1 dá 1 mais Δx vezes 1. Dá 1 mais Δx. Tudo isso aqui dividido por Δx.
Vamos lá. Aqui, portanto, vai dar igual a limite do ΔX tendendo para zero. Quando eu ajustar a conta, ó, a minha conta, o menos está aqui, ó, vai ficar 1 menos 1 dá zero. Vai ficar, ó, menos com mais dá menos. Então, no meu numerador vai ficar menos ΔX dividido por quem? 1 mais ΔX. Ó, o que eu tenho no meu numerador. E no denominador, eu posso fazer o que? É uma fração. Fração sobre fração é o primeiro vezes o inverso da segunda. Mas, professor, embaixo eu não tenho uma fração, só tem um valor. Tem uma fração sim. Ó. Se lembrem, qualquer número, tá, que seja, é ele dividido por 1. Se isso aqui é verdade, então é uma fração sobre a outra. A primeira vezes o inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda fração? 1 dividido por ΔX. Tá? Como é que faz essa conta aqui agora? Então, se eu tenho esse resultado, então fica, ó, limite, quando ΔX tende para zero, e aí fica, ó, menos ΔX vezes 1 fica menos ΔX. Aí, menos ΔX dividido por ele mesmo vai ficar quanto? Menos 1. E embaixo, 1 mais ΔX. Ou então, se vocês quiserem, pessoal, apesar de eu não gostar muito de fazer isso, tá? Tem professor que faz, ó, eu acho que vocês aprenderam isso no ensino médio. Quanto é esse valor aqui, dividido por esse, ó. Vai dar o quê? Menos 1. Tá bom? Aí fica, ó, menos 1 vezes 1, menos 1. 1 mais ΔX vezes 1, 1 mais ΔX. Tá? Se fosse 2, fica sempre no numerador e no denominador fica quanto? 1. Se fosse um meio, o 1 fica em cima e o 2 fica embaixo. Beleza? Então pronto. Se eu tenho aqui na conta, se eu tenho a conta aqui, ó, posso substituir agora ΔX indo para zero? Posso. Aí fica menos 1 dividido, ó, 1 mais 0 dá 1. Então fica menos 1 dividido por 1, que dá menos 1. Será que esse valor seria verdade? É, ó. Se f de x, eu vou usar o que a gente fez na questão anterior, tá? É 1 sobre x. Isso quer dizer que a derivada dele deu menos 1 dividido por x ao quadrado. Ou seja, se eu colocar 1 na conta, ó, se a derivada, eu colocar, ó, o valor aqui é 1. Deixa eu apagar. Oh, o senhor complica, professor. É 1 aqui, ó. Então a mesma coisa eu tenho, ó, menos 1 dividido por 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 dividido por 1 dá menos 1. Tá vendo? Ou definição, ou na derivada aplicada, tem que dar o mesmo valor. Na outra questão muda? Não, não muda. Tá? Se vocês usassem outro, ó, a outra. Limite quando o x tende para 1 da expressão. Aí aqui ia ficar 1 dividido por x menos 1. Tudo isso aqui dividido por quem? X menos 1. Olha o que está lá na expressão. E aí eu tenho, ó, a partir de agora, se eu tirar o mínimo, ó, também no numerador, limite, quando x tende para 1. Vocês dizem que a conta é chata, mas não é difícil. Tira o mínimo, ó. Ficaria só quem? X. Aí, ó, tirando, ó, o x, o mínimo, fica
1. Aí x dividido, ó, x dividido por x dá 1. 1 vezes 1 dá 1, tá aqui. Menos x dividido por 1 dá x. X vezes 1 dá x. Isso aqui dividido por x menos 1. Beleza. Ah, eu posso substituir antes, professor? Vai, dá 0 sobre 0. Então não tem. Ah, e aqui? Faz. Vai dar 1 menos 1 dá 0. 0 dividido por 1 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Então 0 dividido por 0 de novo. Ajusta, ó. Duas frações. Primeira vezes o inverso da segunda. Limite. Quando o x tende para 1. Aí as frações, ó. A primeira, ó. Dá 1 menos x. Dividido por x. Isso aqui vezes. Hein, ó. 1 dividido por x menos 1. Aí vamos lá. Qual é a diferença de 1 menos x para x menos 1? Você pode ver, se eu multiplicar essa expressão de cima por menos 1, eu vou até escrever aqui, ó. Se eu pegar essa expressão de cima, tá? E colocasse, ó. O que é 1 menos x? Se eu colocasse o menos em evidência, ia ficar, ó, x menos 1 dividido por x vezes 1 dividido por x menos 1. Aí x menos 1 dividido por ele mesmo dá 1. Tá bom? Então, ó, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Fica limite. Quando o x tende para 1, da expressão quem? Menos 1, ó, no meu numerador. E no denominador fica x vezes 1, fica só o x. Posso substituir 1 agora? Posso. Vai dar menos 1 dividido por 1, que dá menos 1. Ó, tá de novo. Tá certo? Mas qual a melhor maneira? Faz a derivada. Olha, só é uma continha simples, ó. Por propriedade, que é usar limite, aí vocês vão ter que utilizar o quê? Tudo aquilo que a gente aprendeu antes. Lá no primeiro estágio. Tá bom? Aquilo tudinho aí, beleza? Volta lá para a lista. Beleza, ó. O resto aqui é tranquilo. Regra de derivação, aquelas que a gente aprendeu, eu vou usar, ó, a lista 2 para fazer isso. Tá? Nessa terceira, ó, na lista 2, na questão 3, encontre os pontos na curva, ó, onde a reta tangente é horizontal. Reta tangente a gente já fez com a lista 1. E o que é que quer dizer ela ser horizontal? Vocês vão calcular onde a derivada aqui, para ela ser horizontal, o valor da derivada tem que ser igual a 0. Tá bom? Então vocês vão calcular onde a derivada da expressão aqui, ó, vai dar 0. Tá bom? Calcule aí. Vão ser 2 pontos. Então vamos lá. O outro, ó. Encontre a derivada das funções a seguir. Olha. Tá? Olha o tanto de contas. E aí eu escolho o que eu quiser. Vou logo pegar o castigo. Vou pegar essa 16ª aqui. Ó. Se é de castigar, vamos logo pelo pior. Tá bom? Lembrando que para que eu faça ela, eu vou ter que estar sempre... Ou então... deixa eu fazer o seguinte. Começar pelo mais difícil, você vai se enrolar todinho. Deixa eu ver uma que seja mais simples, que vá remeter a ela. Fazer a 13ª. Pronto. 13ª, dá certo. Não, que eu vou usar a regra do quociente, depois eu vou fazer uns ajustes aqui. Beleza. Então, eu vou fazer essa 13ª aqui. Tá? Por que é que eu não vou fazer a 16ª? Porque por enquanto, ela primeiro, ó, na conta aqui, ela vai juntar a regra do quociente. Aí você escreve tudo. Depois,
naquelas parcelas de derivada na primeira e na última entrada da conta, você em um canto vai fazer a regra do produto e o outro a regra da potência, tá? No caso, regra da cadeia. Primeiro escrevo na 16ª, regra do quociente, aí escrevo tudo. Na primeira entrada eu vou precisar utilizar regra do produto e na última, regra da cadeia. Dentro da regra do produto, ó, em uma das coordenadas é regra da potência e na outra, regra da cadeia. Tá? Então é muita coisa de uma vez só. Eu vou deixar essa 16ª, pessoal. Me cobrem na aula de exercício, tá bom? Ela não é difícil, ela só é grande. Mas para que eu possa fazê-la, eu preciso que vocês tenham pelo menos um entendimento de como escrever tudo. Ó. Por isso eu vou escrever essa 13ª. Tá bom? Ah, professor, por que o senhor não faz, por exemplo, essa 9ª questão, essa 10ª? Ó, 9ª, a 10ª, 11ª e 12ª, tá? Para que eu possa trabalhar com elas, eu teria de utilizar definição. Eu não consigo calcular derivada de função modular pela regra que a gente já conhece. Tá? Não posso fazer isso. O detalhe, então, seria utilizar limite. Para utilizar limite, eu estou usando definição de derivada. Tá? E, tecnicamente, a derivada de várias funções modulares, ela não existe em alguns pontos. Tá? Para explicar por que ela não iria existir e tal, tá? Iria demandar um certo tempo. Mas, em resumo, como derivada, tá certo? Você precisa de um intervalozinho para calcular, tá? Uma variação de tanto a tanto. Geralmente, em módulos, a sua função faz um biquinho. Ou seja, você naquele bico ali, você não tem um conjunto de intervalos a analisar, tem só um ponto. E é exatamente por causa disso que ele não tem derivada. Tá bom? Se querem verificar isso, olha lá na lista da gente, tá? Na apostila. Procura derivada de função modular, tá? Que é o exemplo que eu mostro que toda função derivada, ela é necessariamente contínua. Mas nem toda função que é contínua, ela tem derivada. O exemplo dela é o quê? A função modular. Tá bom? Dá uma olhadinha lá. Beleza. Fazendo a 13ª. Então tá lá. Segunda lista. Quarta questão. E tem 13. A tua f de x é a expressão 1 dividido por 2 mais raiz quadrada de 3 vezes x mais 4. Ou seja, ó, ela é uma fração. Já que ela é uma fração, então eu vou ter que usar o quê? Regra do quociente. O que é que diz a regra do quociente? Que se eu tenho a divisão entre duas funções e quero calcular a derivada nela, então vou ter que escrever ó, a derivada da função que está no numerador, tá? Não vou botar de x, que a gente já sabe que ela depende de x, vezes vezes a função que está no denominador, menos a função que está no numerador, vezes a derivada da função que está no denominador. E a função que está no denominador, simplesmente eu vou levar ela ao quadrado. Tá? Essa é a regra. Se essa é a regra, eu vou aplicando na conta agora. Então, a derivada de f' de x vai ser, ó, pela minha regra, a derivada do número 1, vezes a expressão que está no meu denominador, que é quem? 2 mais raiz quadrada 3 vezes x mais 4. Menos
A função que está no numerador, que é 1, vezes a derivada da função que está no denominador. 2 mais raiz quadrada de 3 vezes x mais 4. Tudo isso aqui dividido por quem? Escrevo tudo que está no denominador, que é 2 mais raiz quadrada de 3 vezes x mais 4 e elevo ela ao quadrado. Pronto. Já fiz alguma derivada? Não. Tá? Eu estou só escrevendo as contas. Tá? Agora que eu começo a detalhar. Quem é a derivada de uma constante? Se vocês olharem o que eu já disse, isso é zero. Então fica zero que multiplica. 2 mais raiz quadrada de 3 vezes x mais 4. Isso aqui menos. Nessa segunda parte aqui, ó, eu vou precisar fazer um ajuste para continuar a calcular, fazer as contas. Então, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, vai ficar ó, a derivada de 2 mais. Aí aqui, ó, o que é uma raiz, eu vou ter que reajustar ela. Então, reescrevendo, fica o quê? 3x mais 4. Perceba que tudo que está dentro da raiz é um polinômio simples, ou seja, está sendo elevado à potência 1. Então, vai ficar a potência do polinômio dividido pelo grau da raiz. Vai dar o quê? 1/2. E agora sim eu vou calcular a derivada nele. O que está no denominador, eu nem mexo. Então fica 2 mais raiz quadrada de 3 vezes x mais 4. Isso aqui é o quadrado. Ó, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então essa parte aqui todinha, a princípio, a primeira parte, eu sei que dá 0. Ele não entra mais na minha conta. Então fica só o menos. Tá? E agora eu vou ajustar isso aqui. Ó. Quem é a derivada do número 2? Tá? Já que é uma soma, então soma das derivadas. Quem é a derivada de 2? Dá 0. Mais um polinômio que tem uma potência. Se um polinômio tem uma potência, então ele deixou de ser ó, uma derivada simples para passar a ser o que? Regra da cadeia. O que é que diz a regra da cadeia? Baixa a potência, no caso é 1/2, que multiplica tudo que está dentro do parênteses, então 3 vezes x mais 4. A potência eu vou subtrair de 1, então vai dar ó, 1/2 menos 1, vai dar menos 1/2. Tá bom? Só que ainda eu vou fazer a derivada de quem? De quem está lá dentro do parênteses. Então, vou ainda fazer a derivada de 3 vezes x mais 4. Nessa parte aqui, eu apliquei o quê? Regra da cadeia. Então, tudo isso dividido por quem? Aí escrevo o valor que está no denominador, do jeito que ele está. Não preciso nem trabalhar, fazer conta. 3 vezes x mais 4. Isso aqui, ó, elevado ao quadrado. Beleza. O que é que eu tenho aqui agora ainda? Deixo o menos em evidência no numerador. E aí eu tenho 0 mais qualquer coisa é qualquer coisa. Então fica 1/2. Que multiplica, ó. A potência dessa minha expressão agora é negativa. Então o que é que eu faço? Jogo ela para o denominador. Então fica 1 dividido por 3 vezes x mais 4
elevado ao meio. E agora vezes. Aí eu vou fazer a derivada de polinômio simples. Ou seja, como aqui tem uma soma, derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada de 3 vezes x vai dar 3. Mais, quem é a derivada de uma constante? É 0. Tudo isso dividido, ó, vocês vejam. A maior parte da conta é ajuste. Uma parcela pequenininha que é regra de derivação. Então, esse aqui vezes quem? 2 mais raiz quadrada de 3 vezes x mais 4. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Ó, então, vai dar igual, ó. Na primeira, tem o menos do lado de fora. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Então, no meu numerador aqui, ó, ficaria menos 3 dividido 2 vezes o que está aqui, ó. A expressão elevada ao meio é uma raiz quadrada. Então, fica 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes x mais 4. Tudo isso dividido por quem? 2 mais raiz quadrada de 3 vezes x mais 4 ao quadrado. Vejam, calculei derivada em 2 pontos. Primeiro para fazer regra da cadeia e depois para calcular a derivada de função de polinômio. A partir de agora, fração sobre fração. A primeira vez o inverso da segunda, então isso aqui vai dar ó, menos 3 dividido por 2. Aí vocês façam as contas de ajuste, vocês vão chegar nesse resultado que eu vou escrever. 2 vezes 3 vezes x mais 4, que multiplica 2 mais raiz quadrada de 3 vezes x mais 4. Essa expressão aqui, ó, elevado ao quadrado. Só essa segunda expressão. Pronto. Olha o resultado. Bito! É bonito, né não? É bonito. Vejam, derivada, eu usei em 2 parcelas. Ó. A primeira eu fui separar a conta, por isso, regra do quociente, eu separo a conta para depois derivar. Beleza. Aí sim, fiz a primeira derivada. Eu usei o quê? Regra da cadeia. Terminou? Ainda tem mais uma derivada para fazer. Fiz 2, ó. Pronto. O resto da conta é ajuste. Tá? O resto da conta é ajuste. Naquela letra, no 16º, como eu disse para vocês, o que é que a gente tem? Tinha uma multiplicação. Então, nessa entrada aqui, ó, perdoe assim, ó. Nessa entrada aqui, ó, que pra gente só tem o número 1, lá vai ter uma multiplicação. Então, aqui eu vou usar o quê? Regra do produto. E vou separar. Nesse produto, um dos membros tem uma raiz. Ou seja, ó, é igual eu estou operando com essa daqui, ó. Essa raiz de 3 vezes x mais 4. É a mesma coisa. Então, uma parte vai ser derivada de potência simples, a outra regra da cadeia. E o denominador vai ser sempre elevado ao quadrado. E aí, ó, pronto. A conta não tem dificuldade. Tá certo? Na 16ª, a conta é grande, mas não é difícil. Tentem fazer, pessoal. Tentem mesmo fazer. Tá? Se ninguém conseguir, se vocês não conseguirem, aí na aula de exercício, vocês me relembrem, por favor. Tá bom? Beleza. Vamos lá para a lista ainda. Na terceira, ó. Eu achei legal essa terceira questão aqui, ó. Para cada um dos itens a seguir, determine quem é a derivada da função aplicada no número 3, sabendo o seguinte, ó. F de 5 mais 2, 2 vezes x, tá? Isso aí somado com F de 2 vezes x ao quadrado mais 1 tem que ser igual a 4 vezes x ao quadrado
mais 4 vezes x mais 2. Tá? Quem é a derivada de f de 3? Como é que a gente vai determinar ela? Tá? Pegando aqui, ó, lembrando, essas funções aqui é tipo derivada de função composta. Tá bom? Para a derivada de função composta, tem essa primeira aí, ó. Tá? Calcule a derivada das funções a seguir. Tá? Como é que a gente calcula? Ó, tem um monte de contas aqui, ó. Tá? Um monte de contas. Como é que a gente vai determinar? Ah, eu acho que vocês vão começar a escutar o caminhão do ovo. Literalmente. Não, é do Atacadão. Vamos fazer feira. Tá? Dessas contas aqui, deixa eu ver qual é que eu posso trabalhar. Eu ver. Vou fazer essa letra. Essa letra E aqui, ó. Função trigonométrica. Vou trabalhar com funçãozinha trigonométrica. Ele perde a derivada, depois aplicar o zero na derivada. Tá bom? Mas vamos lá. Vou calcular a derivada aqui. Depois eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que guia para fazer essa terceira questão. Tá bom? Então vamos lá. Terceira lista. Primeira questão, letra E. Ele pede para que você calcule a derivada da função x vezes seno de π sobre 5. Eita, professor. Π sobre 5 mais 3 vezes x. Isso aqui somado com cosseno ao quadrado de π sobre 5 mais x. Tá? Calcula a derivada aí. Então vamos lá. Lembra vocês que a gente aprendeu foi desde o ensino médio, seno de x, cosseno de x. Se mudou, ó, colocou qualquer outra coisa que não seja x, na minha cabeça automático já significa vou ter que usar regra da cadeia. De novo, a gente aprendeu seno de x e cosseno de x. Aqui tem cosseno ao quadrado. Se a potência é diferente de 1, você já coloca aí na cabeça. Vou usar a regra da cadeia. Então, antes de escrever realmente as derivadas, eu vou só ajustar aqui, ó, para a gente entender qual é a sequência. Então, daí, ó, f de x é igual x que multiplica o valor do seno tá lá, mas esse valor de cosseno aqui, ele pode ser reescrito da forma cosseno de π sobre 5 mais x. Pronto. Tá? Tem isso aí. Beleza? Só que, ó, professor, você esqueceu de uma coisa, é cosseno ao quadrado. Tá? Então não tava beleza. Só que agora, vocês vejam, na primeira parte da conta aqui, eu tenho uma multiplicação. Ou seja, na hora que eu for escrever separadamente a derivada, então vou ter a derivada da função. Vou já levar esse produto aqui em questão? Não. Vou levar primeiro, ó, a soma. São duas expressões que estão na minha conta. Então eu tenho, ó, que primeiro fazer a derivada de x vezes seno
de π sobre 5 mais 3 vezes x. Eu tenho isso aqui. E somar esse resultado a derivada de quem? Cosseno de π sobre 5 mais x ao quadrado. Então, eu tenho essas duas contas, ó, de derivadas a fazer. Tá bom? Beleza. Então, isso aqui, ó, implica que na minha derivada, eu vou ter, ó, como na primeira eu tenho uma multiplicação, veja, eu ainda não estou derivando. Eu estou separando para aí sim fazer as contas. Nessa primeira aqui eu tenho uma multiplicação. O que é que diz a regra, tá? Que envolve multiplicação? É a regra do produto. Então ele manda fazer, ó, faz a derivada da primeira expressão, que no caso é x, vou multiplicar esse resultado pela segunda expressão. De π sobre 5 mais 3 vezes x. Esse resultado eu vou somar com, vou repetir a primeira expressão e derivar a segunda. Você veja, eu ainda não derivei, eu estou ajustando as contas pelas regras. Então, π sobre 5 mais 3 vezes x. Tá? Esse resultado aqui, ó, eu vou somar com essa derivada que tem aqui, ó. Agora sim, eu vou começar uma primeira derivada. O que é que ele manda? Ó? Se você tem uma função que tem uma potência, então a regra manda, ó, baixar a potência, repetir o que tem lá, ó, o que tem dentro do parênteses. No caso aqui da gente é o cochete. Ou seja, cosseno de π sobre 5 mais x. Isso, ó, e a potência você vai subtrair de 1. Então, 2 menos 1 dá 1. Vou colocar aqui só de forma simbólica, tá? A gente sabe que qualquer valor elevado à potência 1, ou seja, o valor que vai multiplicar por quem? Por ninguém, é só ele. Então, continua sendo ele. Aí agora, ó, o que é que manda? Regra da cadeia. O que é que diz a regra da cadeia? Depois de baixar isso aqui, eu ainda vou multiplicar, ó, pela derivada do que tem dentro do parênteses. Então, vou calcular a derivada de cosseno de π sobre 5 mais x. Calcular essa derivada. Meu valor agora de resultante. Ó. Agora eu vou começar a aplicar, tá, derivada nas outras expressões. Quem é a derivada de x com relação a x? Vai dar 1. Então, fica 1 vezes seno de π sobre 5 mais 3 vezes x. Isso aqui somado com x que multiplica. Aí aqui vai, ó, de novo, ó. Tem derivada de função trigonométrica. Então, vou fazer. Quem é a derivada da função seno? É cosseno. Então, fica cosseno de π sobre 5 mais 3 vezes x. Qual é o detalhe? Essa minha função trigonométrica aqui, ó, tá? O cosseno não é só de x. Como tem uma expressão diferente, então eu vou fazer a derivada desse ângulo que está aí. Então, de π sobre 5 mais 3 vezes x. Vou fazer a derivada dele. E aí vou somar o resultado. Ó. No outro, ó, fica 2. Que multiplica, ó, cosseno
de π sobre 5 mais x. Tenho isso aí. E agora vezes, ó. De novo, da mesma forma que eu fiz de seno, vou fazer agora de cosseno, ó. Quer a derivada de cosseno? Menos seno. Oi. Menos seno. Cujo ângulo é quem? Π sobre 5 mais x. Isso aqui ainda vezes quem, ó? Vezes quem? Π sobre 5 mais x, ó, não é x. Tá? Tem uma expressão diferente. Então, vezes a derivada do ângulo. Π sobre 5 mais x. Ó, derivada disso aqui. Então, vejam. Eu estou fazendo escaladamente, pessoal. Não vou fazer numa conta só. Ela é grande, mas não é difícil. Então, na primeira entrada fica aqui, ó. Seno de π sobre 5 mais 3 vezes x. Isso aqui que multiplica, ó. Mais 3. Ó. Vamos lá. Eu já estou querendo botar o resultado. X vezes cosseno de π sobre 5 mais 3 vezes x vezes, ó, quem é π sobre 5? É uma constante. Derivada de constante? Zero. Mais 3 vezes x, 3 é constante. Quem é a derivada de x com relação a x dá 1. 3 vezes 1 dá 3. Então isso aqui fica só vezes 3. Mais, ó, toda essa primeira parte aqui, ó, 2 vezes cosseno vezes seno, tudo isso eu vou repetir. Tá? Como eu não sou besta e eu estou com o computador aqui, eu vou copiar aqui, ó, toda essa primeira parte, até a multiplicação aqui, ó. Vou copiar tudo. Ih, será que tem como fazer uma cópia? Deixa eu ver aqui. Acho que tem. Ctrl C. Ó, copia. Cola. Pra cá. Olha lá. Essa parte aí todinha. 2 vezes esse trololó todinho que tá aí, tá copiado. 2 vezes cosseno de π sobre 5 mais x vezes menos seno de tal, vezes. Aí aqui, ó. Derivada de π sobre 5 dá 0, mais derivada de x com relação a x dá 1. Vezes 1. Pronto. O que é que eu faço agora no máximo? Relações de sinal. Tá. Eita, que agora eu fiquei fone. Derivada. Então seria seno. Eu vou copiando aqui, né? De novo. Vou ser besta não, que agora eu aprendi a copiar. Vem cá. Pronto. Seno. Somado, ó. 3 vezes x dá 3x, ó. Então vou pegar isso aqui. Copiei. Colei. Então, aqui eu vou somar, ó. Tá, vou dar um espacinho aqui. Bom, mais 3 vezes x vezes, tá bom? Vezes esse cosseno. Aí, ó, menos com mais dá menos. 2 vezes 1 dá 2. Então vai ficar, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui. Para não cortar nada. Copiando. Colando.
Ih, peraí, que agora deu tilt. Até a máquina agora deu tilt. Pronto. Quando eu faço o ajuste, ó, vocês vejam. A derivada é pouquinho. É um caotacular. Tá certo? Mas no resto, pessoal, não. O resto não. Tá? É ajuste de conta. Então não fiquem com medo não. Tá certo? Ele faz mais medo do que perigo. É fácil todo. Tá bom? Vamos lá para a apostila de novo. Bom, pessoal, essa terceira questão eu vou fazer separada aqui. Tá bom? Porque já tá um bom tempo que a gente está fazendo alguns exercícios, senão não dá tempo. Vou fazer separado e depois passo. Na quarta lista eu tinha deixado a derivada implícita, não é difícil, as regras estão lá. Na quinta, ó, derivada implícita, tá vendo? Determina o gráfico, isso aqui a gente vai aprender, começar a aprender. Tá? Na sexta lista, ó, as aproximações, reta tangente, por aí vai. E na sétima, tá? Que é o que a gente vai ainda ver. Tá bom? Então vamos lá para a apostila, para literalmente começar a aula de hoje. Então tá aí, pessoal. A aula de hoje a gente começa para que eu ajude a vocês a que vocês consigam descrever o gráfico de uma função. Tá? Então, eu vou mostrar a vocês quais são as componentes principais que a gente precisa saber para poder tentar descrever um gráfico. Tá bom? Então, o primeiro ponto que eu vou falar para vocês, e aí eu vou resumindo o que está descrito aqui na apostila, é o chamado extremos de uma função. O que é um extremo? Tá? O que é o extremo? É quando você chega no máximo que você pode, tá bom? Ou no mínimo que você pode. Não, esse fulano é extremo demais, homem. Esportes radicais, os atletas vão ao extremo, vão ao limite, tá? Ou seja, quando você está falando de extremo, é quando você observa num determinado intervalo de valores, ou seja, pode ser de dias, de meses, você consegue determinar um momento em que você teve mais a pico, tá bom? De atividade, ou seja, naquele momento você chegou ao seu extremo de atividades. Aqui em função não é diferente. Quando a gente estiver falando de extremos, a gente está falando em uma determinada observação, você chegou, certo, a um maior valor de ciclo ou a um menor valor de ciclo. Tá? Sendo assim, ó, a figura que eu estou descrevendo aqui, ó, mostra a gente esses detalhes. Então, se você observar isso aqui, ó, como sendo um ciclo, para cada momento que você observar, por exemplo, eu vou observar nos 5 primeiros anos, que se encaixa x1 aqui. Tá certo? Significa que em um determinado momento, ó, eu atingi o máximo que eu tinha de atividade. Depois eu olhei, consegui um valor menor. Tá? Mas foi o menor valor que eu já atingi? Não. Por quê? Porque eu começo do zero. Eu comecei do zero. Então aqui, ó, eu atingi um outro extremo, ou seja, de menor atividade. E aí eu disse, não, eu estou caindo demais nas minhas atividades, eu vou voltar a trabalhar muito. Tal. Aí você chegou de novo a outro extremo, ó. Certo? A um outro valor máximo em suas atividades. Aí você, não, pelo amor de Deus, eu estou estressado demais. Tem que diminuir minhas atividades. Aí você vai e entra de férias. E aí, ó, vai diminuindo o ciclo, vai acalmando e tal. Aí você chega num ponto e fala, não, tá bom, tô preguiçoso demais, vou voltar. Tem que voltar a fazer alguma coisa. E aí você volta e aí você começa de novo, ó, as suas atividades. Então,
ciclos podem ser vistos, tá? E configurados a partir de extremos. A gente observa valores extremos. Tá bom? Então, ó, os valores de x nos quais a função assume o máximo ou mínimo são chamados de pontos extremos da função. Detalhe, pessoal, como a construção de qualquer função que a gente está fazendo, ela sempre vem da esquerda para a direita. Sempre os valores a serem aplicados na função, eles vão sendo colocados do menor para o maior. Como em x o sentido de crescimento é da esquerda para a direita, então o sentido de construção do gráfico, tá? Ou dos valores a serem avaliados, vai ser o quê? Valores de x indo da esquerda para a direita. O que é que isso significa? Que o valor de x1 é menor do que o de x2, que esse valor de x2 é menor do que o valor de x3, que esse valor é menor do que o de x4. Tá bom? Beleza. Os valores onde f é gerado pelos pontos extremos são chamados valores extremos da função. Nesses valores extremos, você tem eles de duas formas. Pode ser o relativo, ou local, tá bom? Nessa observação 6.49, ou absoluto. O que quer dizer isso? Um valor relativo significa que, para várias observações, eu posso ter visto vários valores máximos. Para várias observações que eu fiz, eu posso ter visto vários valores mínimos. Cada valor desse que você vai vendo de máximo ou de mínimo, ele é um relativo ou local, porque eu olho ele bem restrito. Tá? Eu olho ele bem restrito. Como assim, professor? Para entender mais fácil, imagine as finanças de vocês. Tá? Imagine os valores que você tem. Um determinado ano você conseguiu juntar mais, tá? Num outro ano menos, no outro ano mais, depois menos, talvez menos de novo, no ano seguinte, tá? Depois mais, depois mais, depois mais. E aí, se você for ficar vendo ciclos de ganhos e perdas de valores, talvez você fique nesse sentido aqui, ó. Ganhei, perdi, ganhei de novo, perdi de novo, voltei a ganhar. Entendeu? Então você fica nesse ciclo. Então, para cada observação simples que eu vou fazendo, ó, de ponto a ponto, eu tenho um chamado, tá? Que é descrito nessa observação, o extremo relativo local. Tá? Quando ele fala de absoluto, qual foi o maior valor que você já ganhou? Ou seja, quando você fala o maior de todos, ou o menor valor que você já teve, dentre todos, você está chamando isso aí de absoluto. Ninguém é maior do que aquele, tá? Ou ninguém é menor do que aquele. Quando o valor é absoluto, ninguém supera ele, tá? Seja para mais ou para menos. Então tá aqui, ó, uma definição. Uma função tem máximo relativo local em um valor de c, se existir um intervalo onde, naquela avaliação, ó, da função em C, o resultado é sempre o maior de todos. Do mesmo jeito do mínimo local, que se você olhar para um determinado intervalo, um ciclo, se você achar melhor, qualquer valor que você colocar na sua conta dá resultado maior do que ele. O absoluto é você deixar de olhar para um ciclo e olhar para todo. Ou seja, no momento que você parar de olhar de ano a ano, certo? Os seus ganhos ou perdas, e olhar para a sua vida inteira, quero olhar para a minha vida inteira. Caramba, lá em tal época foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Então, naquela época, você atingiu o máximo absoluto de ganhos. Aí você, não, mas em compensação, em contrapartida, aí, na época tal, foi a época que eu mais perdi dinheiro. Então, você teve um máximo absoluto. Quando você olhou para a sua vida inteira, você teve uma época que você ganhou mais dinheiro do que em qualquer outra. Assim como você teve uma época que você perdeu mais dinheiro do que em qualquer outra. Se você for olhar sua vida de ano a ano, você vai achando máximos e mínimos locais. Se você olhar para a sua vida inteira, você vai ter um momento que você vai ter atingido o máximo e um momento que você vai ter atingido o menor valor de todos. Esses valores são chamados de absolutos.
Tá bom? Então, ó, o resto é contexto matemático. Tá bom? Ou seja, para ele ser considerado máximo absoluto, um valor de C, significa que para qualquer outro valor que você pegar e aplicar na função, o f de C dá sempre resultado maior ou no mínimo igual. Assim como para ser considerado o mínimo absoluto, significa que para qualquer valor que você pegar do domínio e aplicar na sua conta, os resultados dão sempre maiores ou no mínimo iguais a esse valor em C. Tá bom? Aí você tem uma definição, que é, ó, imagina que você tem uma função que é contínua e ela está definida no intervalo fechado. Se você fechar o ciclo, ou seja, você realmente vai olhar daqui para cá e mais nada, literalmente você sempre vai achar um maior valor e um menor. Sempre, se você olhar para um ciclo fechado, você sempre vai olhar a encontrar um maior resultado e um menor. E por que, professor, esse ciclo fechado? Porque eu posso dizer que no ano que vem você vai ganhar, eu já tenho certeza que você vai ganhar menos dinheiro do que esse ano. Ah, não, não posso. Então, eu não posso afirmar que o valor desse ano foi o maior que o valor que você já ganhou em sua vida. Toda vez que o ciclo é aberto, ou seja, que eu posso avaliar valores, outros valores além, eu não posso dizer que eu já cheguei no maior de todos os resultados ou no menor de todos. Mas eu posso garantir que em qualquer ciclo você sempre chega no maior resultado ou no menor. Tá certo? Nesses casos, eu estou falando de local. Tá bom? Agora, se eu olhar realmente restrito, eu só quero olhar para o ano de 2021, para mais nenhum outro. Então vai ter um mês onde você ganhou mais dinheiro e um mês onde você ganhou menos. Tá bom? Então você tem, ó, a outra aqui, a definição. Que seja f uma função definida no intervalo, então, ó, uma função crescente e decrescente. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe o que é função crescente e decrescente. O que é função crescente? É uma função cujo resultado, à medida que eu vou botando valores de x nela, os resultados vão dando sempre maiores do que o anterior. Isso é uma função crescente. E decrescente é o quê? À medida que eu coloco valores na minha expressão, o resultado continua a ser sempre o quê? Menor do que o anterior. Por exemplo, como é que você diz que você está crescendo na carreira? Porque se você olhar para o mês anterior e você tiver hoje melhor do que estava mês anterior. Sempre que eu vou olhar nos ciclos de tempo e eu vejo que a minha situação está melhorando, a gente diz que o quê? A gente está crescendo, a gente está evoluindo. Então a ideia é a mesma coisa com contas. Quando é que eu digo que eu estou decrescendo? Que se eu olhar hoje a minha vida com relação ao mês passado, ela estiver pior. Então eu estou dizendo que nesse momento minha vida está decaindo, decrescendo. Tá? Mesma coisa aqui para contas. Detalhe, contas são valores que têm que estar fixados, pessoal. Tá? Já a vida da gente não. Tá? A vida da gente é cíclica. Vai diminuindo, vai aumentando. Tá certo? Só fugindo aqui um pouco e colocando uma regra, eu gosto muito de seguir um seguinte detalhe. Tá? Em algum momento você chega no fundo do poço. E aí você tem que olhar para cima para encontrar a luz. Eu não estou falando que olhar para cima você tem que encontrar uma oração, uma religião. Não. Cada um segue o seu ciclo. Mas não dá para ir mais fundo do que já está. Então, para cima é para onde a gente vai. Tá bom? Então, beleza. Então, ó, eu tenho um gráfico aqui, ó, demonstrando. Ó, o primeiro aqui, ó, é uma ideia de crescimento. Ó. x1 é menor do que x2, ou seja, eu estou colocando valores da direita para a esquerda e o resultado foi o quê? Que na função aplicada em x1, o resultado foi menor do que era em x2. Então aqui eu tenho um crescimento. Em contrapartida, ó, x1 é menor do que x2, mas quando o valor é aplicado na conta, ó, o resultado em x1 é menor do que o de x2.
Tá? Eu posso ver isso em algumas contas? Posso. Se eu pegar uma função de segundo grau, determina onde ela cresce e onde ela decresce. Função de segundo grau, tá? No exemplo aqui, ó, 89. Determina os intervalos, se existe, onde a função cresce e onde ela decresce. Determine também se existir os valores de máximo ou mínimo. Então eu tenho uma função aqui, ó, x² mais x menos 6. Tá bom? Ela é uma parábola de concavidade para onde? Para cima. Para que eu tenha uma concavidade para cima, eu tenho que descer e subir. Se eu desci e subi, significa que eu cheguei no menor valor que eu podia. Eu não desço e subo passando pelo máximo. Eu desço e subo passando pelo menor. Como é que eu calculo o menor valor de uma função de segundo grau? Sabe o que é que vocês usam? O vértice. O vértice é o menor valor que você pode atingir na sua parábola. E aí você tem a equação de vértice. Quem é o valor de x que me dá o menor resultado? É dado pela expressão menos b dividido por 2a. Aí eu substituo ele na conta. Ou se eu quiser achar o valor de y direto, eu calculo por menos delta dividido por 4 vezes a. De todo caso, substituindo na conta e fazendo os resultados, o valor de x seria menos o meio e o valor de y seria menos 25 quartos. Está aqui, ó. O menor valor de todos os resultados da minha conta é em menos 25 quartos. E ele é atingido quando x dá menos o meio. Nenhum valor vai ser menor do que ele, ou seja, eu tenho o menor valor de todos. E aí, de novo, ó, vou pela regra. Ó. Onde é que ela cresce e decresce? Ó? Aqui eu vou diminuindo. Ó. Baixando, 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 até chegar no menor valor de todos. Sendo assim, ó, nesse primeiro momento, eu decresci. Para no segundo momento, ó, eu vejo ó, que os meus resultados voltam a aumentar. Tá? Vindo da esquerda para a direita. Estou seguindo o movimento do gráfico. Então, ó, se eu estou subindo, ó, aqui eu estou crescendo. Logo, f de menos o meio é o valor de mínimo local. Tá? Ah, professor, porque o senhor não disse que é o mínimo absoluto. Por quê? Por enquanto eu posso afirmar que é local. Eu não estou quebrando outra regra. Tá bom? Se o ano que você ganhou mais dinheiro do que os outros foi um ano que você não ganhou dinheiro, então ali é o máximo local. Eu não tenho medo de... Afirmando isso, eu não tenho medo. Tá bom? Agora, se eu disser, foi o ano que eu mais ganhei, alguém disse, ó, tu não olhou direito, ó, olha direito. Tá certo? Então aqui, ó, é o mínimo. Depois, ó, tem máximo? Claro que não tem. Por que não tem máximo, professor? Porque, ó, foi. Eu estava, ó, num valor bem alto, aí vem diminuindo, ó. Cheguei e depois voltei a crescer, ó. Eu não paro. Eu não digo, ó, vai de tanto a tanto, os valores de x. Eu digo qualquer valor de x. Então, aqui eu nunca paro de crescer. Então, não chego no teto. Onde é que ela decresce? Onde eu disse, ó, do valor que vem de x, ó, até chegar em menos o meio. Ó, então, por isso que está no intervalo de menos infinito ao meio. Onde é que ela decresce? Ó, ou onde ela cresce? A partir de um meio para frente. Por isso está aqui, ó, de menos o meio para frente. Por isso que é menos o meio até mais infinito no intervalo. Nessa outra, ó, tá? Exemplo 90. Determina onde a função 3 vezes x² menos 12 vezes x² cresce e decresce no intervalo. Aí, ó, presta atenção. No intervalo que vai de menos 2 até 2. Determine também se existir os valores de máximo e mínimo da função. Sendo a expressão dessa daqui, olha o gráfico. Eu consigo calcular, pessoal, eu ainda não mostrei aqui para vocês como é que a gente calcula. Tá? Já já eu vou mostrar a vocês como é que a gente calcula os valores onde a função pode chegar no menor resultado e onde ela pode chegar no maior resultado. Tá bom? Uma coisa que eu sei. Menos 2, 0 e 2 são raízes dessa função aqui. Ó. Tá? São raízes dessa função. Dessa forma, olha o gráfico. Ó. Ele fica nessa oscilação. Pelo gráfico, o que é que eu posso afirmar? Ó? Em menos raiz de 2, ó,
eu acabei chegando num determinado momento em que o resultado deu menor. Em x igual a 0, meu resultado foi maior por um momento. Em x igual a raiz de 2 sobre 2, eu tive um menor resultado. E se eu olhar para os extremos do intervalo, entre menos 2 e 2, veja que eu chego num maior resultado de novo. Sendo assim, em f igual a menos raiz de 2 e f igual a raiz de 2, menos 12 é o valor de mínimo relativo. Tá certo? Ou seja, em x igual a menos raiz de 2 ou x igual a raiz de 2, eu tenho pontos de mínimo. Tá? Ou seja, nesse aqui, ninguém dá um resultado menor na conta do que esses. Em x igual a 0, eu tenho um máximo local. Então, em x igual a 0, eu tenho um ponto de máximo. Ah, professor, e por que o senhor não pegou o 0 aqui? E por que o senhor não pegou menos 2 e 2? Porque ele deixa bem claro aqui no enunciado que o intervalo é aberto. Ou seja, eu estou pegando valores maiores do que menos 2 e menores do que 2. Por isso que aqui eu não consigo atingir o 0. Aí beleza. O que é que eu posso olhar para cá? Entre menos 2 e menos raiz de 2, observe. Minha expressão que vai da esquerda para a direita sempre, os cálculos, ela vai diminuindo. Se ela vai diminuindo, então eu posso afirmar sem problema nenhum que entre menos 2 e menos raiz de 2, tá aqui, ela decresce. Então ela está decrescendo aqui. Beleza. Aí de menos raiz de 2 até o 0, x igual a 0, minha função, no movimento da esquerda para a direita, começa a aumentar os resultados. Sendo assim, entre menos raiz de 2 e 0, minha função o quê? Cresce. Está aqui, ela cresce entre menos raiz de 2 e 0. Tá bom? No outro caso, entre 0 e raiz de 2, olha o movimento, eu volto a ter valores sendo reduzidos. Se eu vejo isso, então entre 0 e raiz de 2, minha função o quê? Decresce. Está aqui, entre 0 e raiz de 2, minha função decresce. Entre raiz de 2 e 2, observe que meus resultados voltam a aumentar. Ele vai aumentando. Sendo assim, entre raiz de 2 e 2, eu tenho uma função que é o quê? Crescente. Ponto. Difícil de ver isso? Não. Beleza. Tá? Se eu olhar para o ciclo fechado, tá vendo que ele está fechado entre menos... Fechado que eu digo assim, eu tenho um menor valor para olhar e um maior. Então, daqui, se eu olhar para esses valores, todo mundo há de concordar comigo que nenhum resultado é menor do que o que é obtido entre menos raiz de 2 e raiz de 2. Então, em menos 12, você tem, além do mínimo relativo, você tem o quê? O mínimo absoluto. Por quê? Porque ninguém tem valor menor do que esse. E eu tenho maior valor? Tenho. Que é onde? Em 0. Quando x é igual a 0, o valor da função é 0. Observe que aqui nenhum valor vai ser maior do que ele. Tá? Nenhum. E no raiz de 2 não ia ser 0, professor? No x igual a 2, menos 2 e x igual a 2 não vai ser 0? Sim, neles. Mas lembre que eu estou pegando um valor um pouquinho maior do que menos 2 e um pouquinho menor do que 2. Se é um pouquinho maior ou menor, os resultados vão ser o quê? Menores do que 0. Então, em x igual a 0, você tem o máximo local. Tá? Então, a ideia dos extremos absolutos, o extremo local, vai sendo explicado aqui, para você entender o que é absoluto, o que é local. O absoluto é o maior valor ou menor valor dentre todos os relativos. Então, o máximo absoluto é o maior de todos os máximos relativos. O mínimo absoluto é o menor de todos os mínimos relativos. Tá? E o que é que eu olho?
pessoal, o que é que eu tenho com isso? Ó? Proposição. Decore essa proposição que está aí. Ó. Suponha que f exista para todos os valores de x num determinado intervalo. E que essa função tem um extremo relativo em C. Tá? O C tem que estar dentro do intervalo AB. Se a derivada aplicada nesse valor de C existir, então necessariamente a derivada aplicada em C tem que dar zero. Tá? Isso significa, se você diz, professor, esse valor de x é um extremo relativo, então obrigatoriamente, na hora que eu derivar a função e aplicar esse extremo, o resultado da conta tem que ser zero. Tá? Agora, se a derivada for zero, tá bom? Se a derivada for zero, não implica que ele seja um extremo. Ou seja, professor, eu peguei e calculei a derivada, coloquei, achei que na derivada onde a conta zerou foi x igual a tanto. Então quer dizer que esse valor é de extremo, né, professor? E a resposta é não. Veja, a primeira informação diz, se a função tiver um extremo num ponto, então a derivada da função aplicada naquele ponto tem que ser zero. Mas, se a derivada da função aplicada num ponto é zero, não necessariamente ele é um extremo. Tá? Isso aqui vai ser relevante, pessoal. Tá? Isso aqui vai ser relevante. Então, um exemplo que está aqui, pega a função x ao cubo. Tá? A função x ao cubo. A derivada dela, quem é? É 3 vezes x ao quadrado. Onde é que essa derivada seria igual a zero? Onde x é zero. Mas, infelizmente, aqui ele não tem um valor de extremo, porque olha o gráfico da função x ao cubo. Em x igual a zero, está aqui. Ele não pode ser considerado o maior resultado, tá bom? Por quê? Porque a minha função continua crescendo. E nem o menor resultado, porque ela vem de resultados muito menores. Então, mesmo com a derivada da função em um ponto dando zero, você não pode dizer que aquilo ali é um extremo. Mas o contrário vale. Tá? É aquela ideia de eu posso afirmar a ida, a volta não. Tá certo? Eu posso afirmar toda ave tem pena, mas não posso avisar. Como é? É aquela afirmação. Todo passarinho voa, mas nem tudo que voa é passarinho. Tá? Todo passarinho voa, mas nem todo bicho que voa é passarinho. É o morcego. Todo pato tem bico, mas nem tudo que tem bico é pato. Tá certo? Aí você diz, mas eu posso restringir, eu posso dizer, todo bicho de bico, que tem bico, é pato. Não. Certo? Não. E se for uma galinha? Então pronto, eu vou pegar agora que não tem errado. Todo bicho de bico é uma ave. Aí a pessoa, não, peraí. Todo bicho de bico é uma ave. Não tem como voltar. Tem. Não, nem todo bicho que tem bico é uma ave. Por exemplo, ornitorrinco. Então, cuidado com as afirmações, pessoal. A afirmação que está dizendo aí, se você diz que naquele valor de x você obtém um menor ou maior resultado, tá certo? Então, naquele valor ali, se você aplicar a derivada e jogar ele, você vai encontrar como resultado da derivada o zero. Mas, se você calculou o valor da derivada e achou, calculei a derivada, depois fui atrás dos valores onde ela é igual a zero. Isso não significa que aquele valor ali lhe dá um resultado mínimo ou máximo. Tá bom? O exemplo, esse x ao cubo. Tá? Se a derivada não existe também em um determinado valor de c, então possa ser que ali você tenha um valor de máximo ou mínimo. Tá? Ou seja, aqui, lembra que eu disse de função modular, que faz um bico? Em função modular, você não necessariamente você consegue determinar as derivadas.
Mas lá você vai encontrar um valor de máximo ou mínimo. Tá bom? Tem que ter cuidado. Então, para isso, ó, eu vou só concluir deixando essa definição. Tá bom? Essa definição e essa observação. Na próxima aula já começa a partir dela. Os valores de C, ó, na definição 6.61. Os valores de C que pertencem ao domínio, tais que ou a derivada nele é igual a zero, ou a derivada aplicada nele não existe, são chamados de pontos críticos. Os valores que pertencem ao domínio, onde a derivada aplicada nele é zero, ou a derivada aplicada nele não dá resultado, são chamados de pontos críticos. Tá? E aí a observação de ponto crítico é: todo ponto extremo é ponto crítico, mas nem todo ponto crítico é ponto extremo. Tá? Memoriza essa frase, que a partir da próxima aula, para o desenvolvimento, a gente vai partir dessa definição, 6.61. A gente vai calcular a derivada e tentar determinar, certo? Quais são os valores onde ela é zero ou onde ela não traria solução. Ou seja, nós vamos determinar esses pontos críticos. Consequentemente, tá? Depois, a gente vai determinar quais desses pontos críticos, tá, podem ser pontos de extremo, ou máximos ou mínimos. Tá bom? Vamos voltar para mim. Senta assim, pessoal. Tá? Veja que a aula hoje foi mais instrutiva do que conta mesmo. Tá? É mais falar do que fazer. Tá? Fiz alguns exemplos. Peço a vocês que treinem. Tá? Me lembre de algumas situações. Tá? Na aula de exercício, professor, isso aqui, o senhor disse, não consegui, tá bom? Tentem fazer, tá certo? E aí onde está a aula de hoje? Fica aí, na próxima aula a gente começa a partir dessa definição que eu deixei aí, tá bom? Para a gente começar a ter a ideia para construir gráfico. E vocês vão ver que não é difícil. Agora, vocês vão precisar fazer de uma coisa que eu pedi lá no primeiro estágio. Vocês vão ter que aprender a fazer estudo de sinal. Em outras palavras, para a próxima aula eu vou precisar de vocês, que vocês sejam capazes de me determinar onde eu vou ter resultados positivos na função e onde eu vou ter resultados negativos. Tá? Isso aí vai ser fundamental. Tá bom? É fundamental. Tá bom? Então é isso. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!